Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. LVBI11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos. E, de novo, na minha opinião, não significa que eu esteja correto, tá? Mas na minha opinião, é um dos melhores fundos do setor logístico. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 103,17. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 10,47%. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,83. Então isso significa que ele está com 17% de desconto. E é um fundo que está negociando atualmente com altíssima liquidez, negociando uma média de 4 milhões por dia. Esse é um fundo que vem de uma variação negativa de menos 3% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo de base R$100 que já vem há algum tempo aí apreciado, né, sendo negociado acima do seu valor patrimonial. Nos idos de 2019, quando havia muita euforia no mercado, esse fundo chegou a ser negociado a incríveis R$140. Durante a pandemia, houve algo inacreditável, as cotas chegaram quase a R$80. Rapidamente, entre aspas, né? A cotação se recuperou, voltando a patamares de 120 e quase a 135, 137 reais, isso lá em meados de 2020. No fim do ano de 2020 para a virada de 2021, esse fundo começou a cair muito a cotação, voltando ali novamente a 100 reais. Durante a virada de 2021 para 2022, esse fundo sai desse patamar de 100 e tem uma queda ali bem rápida, quase voltando a 80 reais, mas o fundo fica lateralizado na faixa de 100 reais ali durante o ano de 2022. Durante o período eleitoral, principalmente fundos de tijolos, muitos deles tiveram ascensão. Então esse fundo tem uma alta gigantesca, voltando quase a 120 reais, mas passadas as eleições o fundo volta novamente. Dessa vez rompe os 100 reais e passa a ser negociado ali na casa de 90 reais, 92 reais. Durante o ano, o meados de 2023, até recentemente, esse fundo ali teve uma grande ascensão e ficou próximo de 120 reais, ele lateralizado. Mas recentemente, a gente vê que todo o IFIX, todo o mercado de fundos imobiliários, na sua grande maioria, está caindo. Com esse fundo não foi diferente. Ele veio de uma queda vertiginosa e agora ele assentou-se próximo dos 100 reais aí nos últimos dias. Continuando no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o CNPJ. É um fundo para investidor em geral, mandato renda, ele é de logístico, fundo de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação a taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e vamos deixar para ver sobre vacância lá também. Atualmente o fundo conta com mais de 133 mil cotistas e mais de 16 milhões de cotas emitidas. É um fundo de base 100, que já teve uma certa apreciação do seu patrimônio. Hoje ele vale R$ 124 reais, e no mercado ele vale 2 bilhões de reais aí o seu patrimônio. Aqui está um dos pontos que eu acho que ajudou a esse fundo cair também. Lógico que é o mercado inteiro que está caindo, mas ele diminuiu o dividendo entregue. E lá dentro do relatório gerencial, a gente vai ver que hoje as capacidades do fundo estão mais nessa faixa de 0,80, 0,83 mesmo, que ele estava entregando mais e a gente vai ver daqui a pouco. Então, com a queda recente do dividendo do fundo, acho que isso corroborou para que o fundo tivesse esses resultados menores aí. Enfim, continuando no site, agora a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Então a gente vê que de uns tempos para cá, lá nos idos de 2020, com toda aquela euforia e o fundo ser negociado a valores caros, o dividend yield médio do fundo era na casa de 0,5. E aí, desde mais ou menos 2021 para cá, o fundo não tem atingido ali esse 0,6, sempre superando no mínimo 0,6. Então, em média, ele consegue ter ali 0,7 e às vezes beliscando até 0,8 de taxa. Isso para um fundo, né, dividend yield, para um fundo de tijolo, eu consigo, bom, né, um fundo diversificado, de qualidade, para os meus critérios, eu considero ser um ótimo dividend yield. Então, o que a gente observa aqui nominalmente? Quando você investe em um fundo de tijolo, você quer que ele valha mais, o valor patrimonial valha mais, então esse fundo de 100 hoje vale 120, independentemente da cotação, tá? Um fundo que foi apreciado o valor dos seus imóveis. E outra coisa que se busca é isso aqui, ó. Esse fundo entregava uma média de 60 centavos de dividendos.
Veio a pandemia e os fundos logísticos foram um pouco impactados. Mas rapidamente o fundo recupera e a gente vê uma crescente nos dividendos entregues pelo fundo, tá? Então, esse fundo estabilizou-se, estava entregando ali mais ou menos 90 centavos, teve um não recorrente ali de 1,5, mas o último dividendo anunciado pelo fundo teve essa redução de 90 para 83 centavos. Eu acho que isso aqui impactou sim, e o mercado não gosta, né? O mercado é rentista, imediatista. Então, se o dividendo cai, eu acredito que o mercado derruba as cotas para que o dividendo fique atrativo. Então, lá no dia 30 de setembro, o fundo anunciou os dividendos, pagou no dia 7/10 a quantia de 83 centavos. Pelo relatório que eu vi recente, eu acho, né, que esse vídeo ele é gravado com antecedência, 2 semanas de antecedência. Então, quando esse vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado o dividendo aqui no último dia de outubro, e até quando o vídeo for ao ar, provavelmente já vai ter sido pago o dividendo lá em novembro, que ele paga no 5º dia útil. E eu acho que o fundo vai anunciar esses 83 centavos novamente, pode ser que seja até menos, tá? Porque no último relatório, eu vou mostrar isso para vocês lá no relatório, a capacidade operacional que ele gerou foi entre 77 e 78 centavos. Então não me surpreenderia se o fundo anunciasse um dividendo até menor de novo. Mas o fundo tem uma boa reserva lá de caixa que ele tem, tá? Reservas a distribuir mesmo. Então, se ele quiser manter esse patamar, 82, 83, 85, se ele quiser manter o que ele está distribuindo, ele tem capacidade para isso. Aguardemos o próximo anúncio de dividendos. Continuando aqui, a gente vê a rentabilidade do fundo. O fundo vinha com a rentabilidade aqui, ó, há tempos atrás, superando até o IDIV, o CDI e tudo, mas com a queda recente da cotação, né, ficou um pouco prejudicado. Então, desde que o fundo aqui, nos últimos 5 anos, ele vem com a rentabilidade de 37%. O CDI bruto está em 48%, mas se a gente grossapar esse CDI e descontar o imposto de renda, acredito que esteja ali um pouco acima do LVBI, tá? O IPCA 33%, o IFIX 14% e o IDIV 52%. Mas eu acredito que a análise que tem que ser feita é para o longo prazo. Então, se a gente observar, ó, durante vários e vários momentos, o fundo estava bem acima do CDI. Bem acima mesmo. Outros momentos, o fundo performou abaixo do CDI, o que eu vejo com normalidade. Então, assim, momentos acima, momentos abaixo, estava um bom tempo acima, agora está abaixo, mas você tem que preocupar com o longo prazo. No longo prazo, a chance é altíssima que um bom fundo aí imobiliário consiga superar, sim, o CDI, o IPCA, tá? O IFIX com certeza, e tem alguns fundos que performam tão bem que superam até o IDIV, que geralmente é mais difícil de ser superado, que é o índice de dividendos das ações, tá? Enfim, acho que esse fundo, no quesito de rentabilidade, tem uma ótima performance e um ótimo resultado. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Torne-se membro aqui do nosso canal. É a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você vai ter ainda acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo, né, eu já falei, ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeo, participa do nosso grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades, muito versátil. Adquirindo a planilha, ela vai te ajudar de diversas maneiras. Principalmente, ela te ajuda a organizar os seus ativos, ela vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira, porque a planilha é um ótimo produto, é valor único, né? Você paga uma única vez, não é recorrente. E outra forma bacana aí, quando você compra a planilha, é uma forma de nos apoiar financeiramente. Então, desde já, muito obrigado. Nosso canal conta aí com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador. Adquira os nossos e-books, porque além de ser um ótimo produto, baratinho, você também nos apoia financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Aqui eu gostaria de agradecer imensamente ao Wesley, que nos fez uma doação para a Pix aí pelo Pix. Então vocês aí, qualquer valor que for doado pelo Pix, saiba que ajuda demais. Muito, muito obrigado de coração. Tem gente que doa valores bem altos, tem gente que doa valor baixo, não se preocupe. Qualquer doação é muito bem-vinda e ajuda demais. Obrigado de coração.
Se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem aí no nosso Instagram ou no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos. Apenas mostramos o nosso racional e o que está por trás das nossas decisões. Nós estamos estudando aí para tirar uma certificação. Após essa certificação, nós vamos poder, inclusive, fazer indicação de ativos. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. É o relatório recente lançado pelo fundo aí. Faz 3 dias que eles lançaram esse relatório. E aqui eles falam, o fundo teve início das suas atividades lá em novembro. É um fundo que cobra de taxa 0,9, mas daqui a pouco a gente vai ver na prática se essas taxas aí são careiras ou não, na minha opinião. A VBI adquiriu o resto da Pátria, na verdade a Pátria comprou o resto da VBI, né? E também acabou comprando a CSHG. Aqui o fundo traz alguns destaques, né? Aquilo que eu falei, ele vale 124. Na data de fechamento do relatório ele estava 108 e hoje a gente vê que ele está até menos de 108, tá 103, chegando a beliscar R$100 recentemente. Então um fundo que vale ali 2 bilhões e 8 milhões, mas na data de fechamento do relatório ele estava por 1 bilhão e 700 milhões, né? E hoje está até menos que isso. Aqui eles mostram as movimentações de locatário, quem entrou, quem saiu, tá? Então, eles locaram 2 módulos lá no Cajamar. Isso aqui depois a gente vai ver com detalhes. Tem uma parte lá que eles mostram quem entrou e quem saiu dos ativos, tá? Então, eles mostram aqui. Só que isso não vai impactar esses dois módulos que foram locados, porque no fundo lá, nesse imóvel, tinha RMG, Renda Mínima Garantida, até o primeiro TRI de 2025. Conforme informado no último fato relevante, a locatária lá do EALOG aqui, ó, vai devolver o espaço de 1.700 metros quadrados. E no final do mês, a vacância física do fundo era de apenas 1,1%. Mas tem que ficar atento, tá? E cuidado com a vacância financeira. Tem a ver com essas RMGs aqui. Porque mesmo o imóvel estando 100% locado, ele recebe durante um período aí, mesmo que esteja tudo alocado, ó, tudo alugado. Adicionalmente, tem mapeado aí a devolução de espaço locado pelo dia no ativo Mauá. Estava inicialmente planejado para setembro e atualmente possui uma expectativa para acontecer no final de 2024. Revisionais. Então, durante o mês de setembro, o fundo conseguiu realizar alguns reajustes de 8 mil metros aí do portfólio. Então, isso aqui geralmente traz reajuste positivo para o fundo. Aqui ele fala sobre o rendimento de 83 centavos, que na época tinha sido anunciado para ser pago lá no iniciozinho de outubro. E como eu disse, né, provavelmente quando o vídeo for ao ar já vai ter sido, vocês já vão estar sabendo dos dividendos de novembro. Então o fundo vinha estabilizado nesse patamar aqui, ó, 87, 90, e agora caiu para 83. Acredito eu que ele vai ter essa queda de 83 aí nos próximos meses. Aguardemos para ver se isso deve se manter. No quesito de rentabilidade, desde que o fundo veio a mercado, e eu confio mais nessa rentabilidade do fundo do que naquele lá daquele site, tá? Então, neste aqui, o fundo, mais o que ele entregou de dividendos, está com a rentabilidade aqui, ó, acima do CDI líquido e do IFIX. O CDI líquido, você tem que levar em consideração aqui que já está descontado o seguinte, tudo que o CDI entregou, descontando ali o imposto de renda devido, né? Então, nesse sentido, a gente vê que, mesmo com todos os percalços, o fundo ainda vem com uma boa rentabilidade. Continuando aqui, a gente vê sobre critérios de liquidez. O fundo negocia bem, tem um bom volume negociado e o número de cotistas do fundo continua numa crescente, saindo de 90 mil lá em outubro para 133 mil. Isso aqui, ó, dá uma alta mais ou menos 50%, tá? Então é algo bem interessante aí para o fundo, algo bem positivo. Aqui a gente vê o portfólio do fundo, né? Hoje o fundo conta aí com 10 imóveis, ó. O Extrema tem 10 inquilinos, o Mauá tem apenas 1, mas representa apenas 8% da receita. Araucária tem apenas 1, apresenta 9% da receita. Isso aqui é interessante para a gente ver depois o quanto o fundo tem de dependência de um único inquilino, tá? Então aqui a gente vê os outros imóveis que o fundo possui e o quanto esses imóveis representam para a receita. Note o que eu falei para vocês, ó. Cajamar, por exemplo, por enquanto não tem nenhum locatário. Mas hoje isso aqui representa 6% de receita, porque tá tendo lá RMG, Renda Mínima Garantida no fundo aí, não tem vacância física, porque tá no período aí de, se eu não me engano, está em desenvolvimento. Então aqui a gente vê todos os inquilinos do fundo, o fundo tem sim vacância, mas lá no Itapevi, que é 10% de vacância, como isso aqui representa pouco da receita, no geral, essa vacância aqui está representando, no geral, né, 1% do portfólio do fundo, né?
Então, eu vejo de forma bem positiva. Aqui tem vários outros detalhes. O prazo médio de cada um dos contratos aí. Tem contrato lá de Mauá que tá para acabar, né? Tem contratos longos aí do SBC de 133 meses. Então aqui a gente vê mais ou menos os galpões aí, os contratos remanescentes. Aqui a gente vê a carteira do fundo. Um dos principais pontos de positivo que eu vejo nesse fundo é isso aqui, ó. Quase que 50% dos imóveis do fundo estão no raio 30 de São Paulo. Gente, isso aqui, ó, é muito raro um imóvel ficar vago durante muito tempo. Porque isso aqui, raio 30, é algo extremamente concorrido, né? Então, acho que não falta inquilinos para repor. Extrema parece que é uma região também bem concorrida, 21%. Ele está na região metropolitana de Salvador, metropolitana de BH, metropolitana de Curitiba. O que isso significa? Também os imóveis estão localizados próximos dos grandes centros, né? Isso aqui faz total diferença e tendem a ser imóveis mais caros, menos taxa de vacância, são mais rápidas a recomposição de inquilinos, sabe? Enfim, a gente vê que hoje 95% do portfólio do fundo são imóveis de padrão A e apenas 5% ali de padrão B, então mais um ponto positivo aí do portfólio. Aqui a gente vê a carteira de ativos, a gente já viu antecipadamente sobre isso aqui, né? Quais imóveis têm maior representatividade para o fundo, ele tem diversificação por segmentos aí, os inquilinos aí, e isso aqui é um ponto de atenção. Apenas um único inquilino representa 15% das receitas, a Scania. Então, isso aqui é um ponto de atenção, é um risco, porque se a Scania sair, pode impactar 15% das receitas do fundo, mas, frente a outros fundos de tijolos, a gente vê fundos bem mais concentrados, né? Todos os demais inquilinos têm um percentual pequeno dentro do portfólio, e caso aconteça algo grave, não vai impactar severamente o fundo. Então, como eu disse lá atrás, para mim é um dos melhores fundos, e esses aqui são os principais pontos que me alegram no portfólio, tá? O fundo hoje, para mim, eu também gosto hoje de contratos típicos, 60% dos contratos já são típicos, o que significa que realmente os aluguéis estão mais próximos da realidade de mercado. Ele ainda tem 33% de contratos atípicos, e ele tem ali 6% em, acredito eu, que seja mais ou menos RMG. A maior parte dos contratos são indexados a IPCA, 58%, mas eles têm um percentual alto a IGPM aí também. Como eu acho que vai haver uma disparada da inflação, eu acho que futuramente o fundo consegue repassar isso aí para os seus inquilinos aí, para os seus imóveis, ele tende a ter um valor dos aluguéis maiores aí. Quando tem reajuste, a maior parte desses reajustes se dão até mais ou menos o início do ano, até o meio do ano. 43% em janeiro e o restante ali pulverizadinho pelos demais meses. E aqui é a carteira de ativos, aquilo que eu falei que tem mudanças do fundo. Ó. Então, Itapevi, durante o mês de setembro, foram realizados reajustes. Aratu, encerramos o mês com vacância de 3%. Mauá, tem mapeado a evolução do mercado dias. Cajamar, em outubro concluímos a alocação de 40% do ativo Cajamar. Então aqui ele fala um por um dos ativos e os movimentos deles, né? Nesse ano aí tem algumas revisionais, ó, 31%, isso aqui pode impactar muitas receitas do fundo positivamente. Futuros ainda vai ter mais 9% esse ano. Para o ano que vem inteiro, 11%, 10%, e aí depois, só a partir de 2030, que vai ter mais impactos de revisionais. A vacância do fundo, por enquanto, é uma vacância baixa, com histórico de mais ou menos 1%, até 5% é algo bom, né? E esse fundo sempre vem com a vacância zero ou baixa, isso é um ponto muito positivo. Vencimento dos contratos do fundo. Esse ano vence ou vai vencer 9%, o ano que vem mais 11%, 2026 mais 5%. Então, são contratos que vai estar vencendo, né? Sempre bom estar de olho, mas não é nada preocupante. Aí, em 2027, vai vencer 30% dos contratos. Então, sim, por mais que sejam fundos imóveis bons, seguros e tal, se isso aqui ocorrer uma desocupação, né, uma entrega de imóveis, pode impactar as receitas do fundo, mesmo que momentaneamente. Eu não vejo isso como sendo nada demais, mas assim, para aqueles emocionados, desesperados, saber, tem que ficar atento, porque isso aqui, ó, se a pessoa pelo menos souber que pode ter impacto de receita, né, não fica tão desesperado aí vendendo as coisas de graça. Aqui é aquilo que eu falei para vocês, ó. Mês a mês, eles mostram aqui, ó, cada cor dessa é de um inquilino. Então, Aratu, esse azul escuro extrema, a gente vê lá de cinza, porque a gente vê um por um, teve essa movimentação que a gente até viu lá no relatório gerencial da saída do ELOG, né? E aí sempre que entra ou sai outros inquilinos, eles mostram novas locações e devoluções esperadas. Então, bastante transparência por parte da gestão aí. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário,
eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Basta simplesmente aqui no vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente nos ajuda imensamente. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar aí a essa meta. Comenta aí pra nós. E aí? Você gostou desse fundo? Você tem? Você teria? Você investe nele? Você acha que seria oportunidade aproveitando essa queda que o fundo está atualmente? Comenta que seu comentário é muito importante. Como eu já disse, né? Eu sou fanboy do fundo, da gestão. Acho que eles fazem um excelente trabalho e seguramente para mim está entre os melhores fundos do mercado. Eu sou conflitado ao falar do fundo, né? Porque eu tenho ele na minha carteira pública, na minha carteira fechada. Atualmente eu estou tentando comprar esse fundo aí para a carteira do canal. Seria o fundo da vez, mas como o mercado caiu tanto, eu estou recompondo outros fundos que caíram. Mas esse é o fundo que eu estou mais assim focado de comprar atualmente. Toda vez que eu posso, eu estou dando preferência para comprar esse fundo. É uma pena que eu não posso estar comprando somente ele, né? Em razão das quedas que outros fundos aí caíram, mas na medida do possível eu estou sempre comprando esse aí. Agora, bastante cuidado. Não é porque eu falo positivamente a respeito do fundo, eu pelo menos sou transparente e digo, eu tenho esse fundo na minha carteira pública, tenho na carteira fechada, eu gosto da gestão, então eu sou totalmente conflitado. Eu estou falando positivamente a respeito do fundo, mas pode ser que para você não goste da gestão, pode ser que para você não seja um bom fundo, pode ser que para você tenha algo aqui que você não goste, então não seja influenciado pelas pessoas, tá? Estude o que as pessoas falam e veja se tem sentido para você e faça a sua decisão. Não compre ou venda baseado nos outros, porque o lucro ou prejuízo é seu e não dos outros. Então, eu espero verdadeiramente que o canal ajude de forma educacional. Que eu diga a minha opinião, mas que você reflita a respeito dela e tome a decisão por você. Isso é bom para você. Então, o fato de eu estar falando positivamente a respeito do fundo, o fato de eu ter o fundo, não significa que ele seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu tenho, mas não significa que você deva ter. Aqui eu gostaria de reforçar, a gente está tentando chegar ali aos 20 mil inscritos, chegamos aos 17.900, e agora a gente está em busca de tentar chegar aos 18, 19, 20 mil. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês a gente vai alcançar esses números aí. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram, deixe a sua dúvida lá. Eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, mentoria ou uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem para o nosso Instagram, para o nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Voltando aqui ao relatório gerencial, ele mostra aqui como é que foi a receita, a decomposição por resultado, e eu vou ler essa parte aqui para vocês, porque que eu acho que até pode ocorrer uma queda nos dividendos do fundo, tá? Então, referente ao mês de setembro, competência agosto, que sempre ele apura do mês passado e paga no mês da frente. O fundo apresentou uma receita de 83 centavos. Nesse mês, o fundo foi impactado negativamente em 1 centavo e 11 centavos, devido a despesas imobiliárias e operacionais. Então ele foi impactado também positivamente em 6 centavos. Então se você pegar aqui, ele teve um resultado de 83 mais 6, dá 89, tá? 89 menos 1 centavo aqui dá 88, menos 11 vai dar ali 77, 78 centavos. Então aquilo que eu falei para vocês, o fundo teve um resultado arredondando de 78 e ele usou 5 centavos da reserva para compor os 83. Se ele quisesse, ele poderia ter usado lá, ele tem 34 centavos, ele poderia estar continuando entregando 90 centavos, mas ele decidiu reduzir. Então pode ser que ele sofra durante um período aí e continue entregando 83 centavos aí nos próximos meses. Teoricamente, nesse mês, ele gerou 78 centavos. Então fique ciente que pode ser que, atualmente, pelo menos nesse mês aqui, a capacidade operacional dele foi 78 centavos. Lógico que tem entre aspas, né? Isso aqui são não recorrentes, Foi impactado negativamente em situações atípicas. Mas também teve situações positivas aqui, né? Enfim, é só por isso que eu acho que pode ser que ele comece a entregar menos. Aqui ele traz a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. O fundo apurou 13 milhões, teve de despesas ali operacionais, despesas ali totais 1 milhão e 800. Teve também alavancagem, ele não está gastando com alavancagem aqui em setembro.
Então a alavancagem do fundo está praticamente zerada, a gente vai ver daqui a pouco mais abaixo aí. Mas nós vamos calcular na prática aqui o que as despesas do fundo representam frente às receitas. Então, despesas operacionais aqui, ó, 19 milhões e 800 mil nos últimos 12 meses, tá? Isso aqui a gente pega e multiplica por 100 e divide pela receita que foi de 186 milhões, ó. Ele recebeu 186,4, contudo, ele recebeu aqui mais 11 milhões, isso aqui, querendo ou não, soma para as receitas. Então, foi 197,7 dividido por 197,7. Então, a gente vê que as taxas do fundo estão ali em 10%. De 0 a 10, 10 é o limite do limite para mim. Acima de 10 eu já considero uma taxa cara. Mas de 10 até 15 eu ainda me posicionaria. Então até 10 é o limite, 10 a 15 é caro, né? E acima de 15 aí é motivo até para eu nem investir. Então o fundo está no limite do que eu considerar careiro, mas pelo trabalho que a gestão faz eu ainda acho suportável. Aqui a gente vê sobre a alavancagem, né? Então o fundo tem uma alavancagem de 13 milhões aqui, Aratu. Ele tem aqui mais 75 milhões de alavancagem também. E essa alavancagem ela vai ser paga aqui recentemente. Ela tá prevista para ser pago aí em dezembro desse ano. Só que o fundo tem em caixa 151 milhões. Ó. Então ele tem 151 milhões. Ele consegue liquidar. Aqui está previsto 79 milhões. Consegue liquidar esse Cajamar. E aí ele vai ficar ainda com 56 milhões em caixa. Que é mais do que suficiente para liquidar lá a alavancagem do Aratu. Então, no quesito alavancagem, ele tá saudável, ele tem caixa aí e para fazer frente a essas obrigações, né? Então, a alavancagem é totalmente tranquila. Aqui a gente vê um por um dos imóveis do fundo, aqui a gente vê a linha do tempo, o que ele comprou, o que ele vendeu e tal, e aqui a gente vê um por um dos imóveis do fundo. Eu vou passar rapidamente, tá bom? Mas tá aqui, ó, o imóvel de Extrema, o imóvel de Mauá, o imóvel de Araucária e de Itapevi, Pirituba e Betim, Jandira e Aratu, Cajamar e SBC, e esses aí são os imóveis que o fundo possui. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui! I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town.